saudações, galera que curte o programa Grito Marcial. É um imenso prazer que a gente está aqui com o Wagner Barão, que é o diretor técnico da FECA Boxe, a Federação Catarinense de Boxe. E Wagner, a primeira pergunta é relacionada ao seu início ao boxe, como foi a sua trajetória até chegar a esse título da FECA Boxe. Então, muito obrigado pelo convite. Hoje eu estou com 33 anos, né? E eu comecei com 16 anos. Comecei com 16 anos em Porto Alegre. Na verdade, o meu primeiro contato com o boxe foi com uma aula mais fitness, mais de academia. E foi com o professor Luiz Álvares, que hoje dá aula de Pilates Boxe aqui em Florianópolis, também é do Rio Grande do Sul ele. E mais tarde, já perto de 20, 21 anos por aí, eu tive a parte mais próxima de competição, que foi com o professor Peterson, que é discípulo do Cafuringa, que é diretor técnico lá no Rio Grande do Sul. Né? Então, eu tive uma parte bem de, como é que eu vou dizer, de lúdica, uma parte de conhecimento do boxe, que foi muito bom para a minha base. O Luiz, realmente ele faz uma parte social excelente, mas ele tem muita base técnica, porque ele foi lutador também. Ele é um cara em dado de competição, gosta de luta, e essa foi a minha iniciação. Aí a partir do Peterson, que foi uma parte mais voltada para a competição, mais voltada para a luta mesmo, eu comecei a gerar um interesse em relação ao que eu trabalho hoje, que é a parte técnica do boxe em si, né? Ainda fazem 6 anos, mas dá uns 13 anos, isso não mais, né? 17 anos. 16, 13, 17 anos. 17 anos de boxe já. É uma estradinha, né? E Wagner, você chegou já a praticar alguma arte marcial? Se isso te ajudou a visualizar o boxe de alguma maneira, de uma forma diferente? Ou não? Sim, meu primeiro contato com lutas, com arte marcial, foi com o judô. Eu era bem novinho, assim, com 7 anos, minha mãe e meu pai me colocaram no judô, que eu acho excelente como arte marcial, com a parte disciplinar. Foi uma experiência muito boa em relação às lutas, assim, que eu tinha uma personalidade que levava a esse meio, né? Então eu passei 3 anos, 7 até uns 10 anos no judô, né? E daí, a partir dos 10 anos eu saí do judô, tive outras experiências, futebol, outros esportes, e mais tarde, na minha adolescência, eu fui ter contato também com a capoeira. Eu treinei capoeira em Porto Alegre com o mestre Urso, que é o irmão do Fabrício Verdun, da capoeira. Então, aí naquela época eles estavam indo para a Europa, né? O Urso foi para a Espanha e o Fabrício Verdun foi para a Croácia. Croácia, onde ele estava treinando com como é o nome daquele lutador de MMA, o croata? Procópio. Fazer o treinamento com o Procópio na Croácia, e o Urso foi para a Espanha, para a Europa. E aí eu perdi o meu professor, que era um cara que eu me identificava demais, gostava do jeito que ele dava aula, e acabei que não consegui mais um outro professor que me levasse a gostar tanto quanto ele, e acabei desistindo da capoeira. Daí que eu fui procurar o boxe. Te ajudou a capoeira? Demais. Eu acho assim, ó, a capoeira ela tem uma base para muita coisa das lutas, muita coisa. Em termos de convivência social, a gente aprende a jogar, a respeitar o outro. O boxe é muito isso, não tem, se a gente vai falar de repente um pouco mais a gente, mas o boxe não tem graduação, então precisa de um respeito muito grande. Tu aprende a respeitar, às vezes ou no amor ou na dor, entendeu? Na capoeira, apesar de ter graduação, eu não sentia esse peso da graduação, entendeu? Quando eu fiz a capoeira, eu não sentia esse peso assim, de responsabilidade de graduação tanto quanto nas outras artes marciais. Eu achava que havia um respeito mútuo entre as pessoas, e a parte social da capoeira é excelente. Eu recomendo para adolescentes, realmente, que é uma arte marcial que dá uma disciplina, que dá um respeito, e para mim foi muito importante. Essa época que eu fiz aí foi excelente.
da minha vida. Assim. Fantástico. Barão, e falando de arte marcial, o boxe não é considerado como uma arte marcial. Eu não sei o fator, isso talvez pode ajudar bastante, esclarecer bastante pessoas que estão assistindo agora. Qual o fator que determinou que o boxe não seja uma arte marcial, sendo base para trocentas artes, né? Excelente essa tua pergunta, porque na verdade é uma questão de conceito, uma questão de história e conceito, tá? O que é arte marcial? A arte marcial é a arte do deus Marte, e foi todas as lutas que foram desenvolvidas para a guerra, que é o deus Marte, o deus da guerra, né? O boxe ele não tem uma história, uma origem de guerra, totalmente contrário a qualquer coisa relacionada à guerra. Qual é a origem do boxe? O boxe ele é um esporte dos nobres da Inglaterra, né, da nobreza da Inglaterra, que é onde foi regulamentado, onde foi dado regra, e a origem do boxe ela é uma luta de apostas. A gente chama de prize fighter, né? Lutadores de prêmio. Então se apostava por aquelas regras que foram impostas, um homem contra o outro, e ali quem ganhava levava as apostas, né, no caso. Então a origem não tem nada a ver com a grande maioria das outras lutas, com as outras artes marciais no caso. Então por isso que o conceito de arte marcial para o boxe ele não se encaixa nem em relação histórica, nem em como ele é tratado hoje em dia. Tá? Por mais que a gente ainda tenha algumas pessoas que vêm de outras artes marciais que tenta aproximar, ele é distante. Ele é distante. O boxe ele é distante de qualquer filosofia, doutrina de arte marcial. Esse fator histórico é incrível. Não tinha ideia, eu acho que vai esclarecer muitas pessoas. Isso aí foi fantástico. O Wagner, o seu papel hoje dentro da FECA Boxe, se puder explicar para a gente qual é o seu papel hoje dentro da federação e quanto você já saiu da Federação Catarinense, campeões a nível brasileiro, internacional, se tem alguém disputando hoje, se tem algum atleta seu hoje aqui do seu CT, seu de Dadá, né? Na verdade aqui a gente tem uma parceria, né? Eu e o Dadá somos sócios e muitas das atividades que acontecem na FECA Boxe acontecem aqui dentro, dentro do nosso CT. Qual é o teu papel então? Então, eu estou com o diretor técnico da Federação Catarinense de Boxe. O diretor técnico é a pessoa que coordena em relação aos atletas, às competições, faz o calendário, convoca a seleção catarinense para os torneios de representação de Santa Catarina para fora do estado. E basicamente é a questão mesmo técnica, diretor técnico, o próprio nome diz, né? Toda a parte técnica em relação ao boxe. Hoje é minha responsabilidade de coordenar no estado de Santa Catarina. Tem algum atleta que está disputando? Então, a gente tem muitos atletas, na verdade. Essa gestão que eu assumi agora, junto com o senhor Edilson, que é o presidente, em 2012 a gente assumiu, a gente começou a fazer um trabalho de formação de uma equipe que tivesse resultados a nível nacional. Para isso a gente fez muitos cursos de aperfeiçoamento com os professores, começamos a convocar os atletas para fazer treinamentos juntos, sparrings, e colocar eles para lutar em torneios para fora do estado, para criar uma equipe forte que representasse Santa Catarina, né? E hoje a gente tem atletas de destaque, que eu posso falar, o Paulo que treina aqui com a gente, ele foi vice-campeão brasileiro agora em 2014, foi campeão do torneio sul brasileiro, foi campeão da Copa Macares no Paraná, foi bronze nos Jogos Abertos de São Paulo, foi bronze na Copa dos Campeões de São Paulo. Tem uma série de títulos, isso estou falando do ano passado só, ele tem uma série de títulos já na história competitiva dele que são... E é novo, rapaz? Ele tem 21 anos, está no começo da carreira. E, então ele é um atleta que tem muito futuro e que já tem um histórico, ele já vem desde os 15 anos já com competição a nível nacional, com títulos, medalhas importantes, e para mim ele está hoje numa fase de amadurecimento muito bom em relação a conseguir novas conquistas
partir desse ano, 2015. A gente tem o Igor, que é atleta do Marcos Lúcio, que treina, hoje está treinando no Rio de Janeiro com um cubano que veio há pouco tempo lá para a Escola Delfim, que é uma das melhores academias do Brasil, se não a melhor. Se for ver, a estrutura da Delfim é fantástica, e ele é um professor que já formou atletas campeões olímpicos, campeão mundial. No Cuba ele está treinando com ele lá. O Igor já foi vice-campeão brasileiro também em 2013, tem resultados, foi campeão sul-brasileiro, foi campeão sul-sudeste, campeão catarinense, já tem vários resultados a nível nacional. A gente tem a Glaura, que foi a única da história a ser convocada para a seleção nacional também, foi vice-campeã brasileira, esteve um tempo na seleção nacional. Então, a gente tem muito material. É complicado eu citar todos, porque a gente tem muito material humano. Hoje o que a gente precisa, na verdade, é um pouco mais de recurso, de investimento, para a gente conseguir, de repente, dar mais ritmo do pessoal lutar e representar para fora. E o ideal seria que os melhores treinassem junto. Quando tu bota os melhores a treinar junto, não tem outra alternativa, eles vão ficar cada vez melhor. O problema é que cada um está treinando longe, com as estruturas de treinamento não tão adequadas. E isso é uma coisa que a gente está buscando a partir desse ano, se Deus quiser, vai dar tudo certo para a gente conseguir cada vez melhor agregar o pessoal dentro do estado de Santa Catarina e fazer com que eles tenham mais conquistas. Hoje que está mais vista na mídia, tudo é o MMA, né? Esses campeonatos gigantescos fora. Sabemos também que o boxe ele não perde seu brilho nem financeiramente, né? Acho que os atletas de boxe ainda são mais pagos hoje de MMA, né? Até no nível mais alto do MMA. Mas você vê hoje que o MMA ele agrega ou tira o foco do boxe? Cara, vou dizer assim, o MMA, na verdade, ele é um esporte diferente do boxe. É como a gente comparar o futebol com o vôlei, por exemplo. São duas coisas distintas. Uma coisa é o MMA, uma coisa é o boxe. O boxe tem uma tradição de eventos e de atletas que recebem para lutar boxe que não dá nem para comparar, não tem comparação. A história do boxe em relação à premiação, hoje pega a lista dos atletas mais bem pagos do mundo atualmente, os três vão ser do boxe, nem comparado com o futebol. O MMA não sei se entra nem na lista. Esse tempo agora eu estava vendo a questão da premiação do John Jones. O John Jones recebe uma bolsa milionária, $500 mil. Cara, $500 mil não paga uma luta preliminar do Floyd Mayweather. Um desafiante da luta preliminar do Floyd Mayweather. Entendeu? O Pacquiao. Então o histórico é diferente, não dá para comparar. O MMA ele é muito recente, ele está começando, ele espelhou a produção depois que passou para os irmãos Fertitta e para a mão do Dana White, passou a produção toda a se espelhar muito nos eventos de boxe. Eles levaram os eventos para Las Vegas, é uma coisa que não acontecia. No início do MMA era proibido a inserção em Vegas. Hoje eles conseguiram já entrar em Vegas, que é a capital do mundo da luta, não tem nem dúvida. Ali é que acontece tudo, ali é onde está o dinheiro que movimenta as coisas no boxe e agora no MMA também. Então o histórico é diferente, não dá para comparar uma coisa com a outra. Tecnicamente, o que eu acho que agrega em relação aos lutadores de MMA, todos eles precisam do conhecimento do boxe, ou então seria muito interessante para eles ter esse conhecimento do boxe. E o conhecimento do boxe, na verdade, ele ajuda demais para o rendimento do MMA, ainda mais do jeito que o MMA está sendo vendido hoje. Né? Hoje é espetáculo, não adianta tu ir lá e amarrar a luta. O pessoal quer ver nocaute, quer ver alguém enfiando um soco, alguém caindo, ou então alguém finalizando rápido, pegando uma posição, dando um chute. O pessoal quer show. Hoje não existe mais só tu ganhar, tu tem que ir lá e dar o show. É assim que vende o evento, entendeu? E o boxe, na verdade, ele é isso. O boxe, ele vende, é um show, é um nocaute, é a plasticidade do deslocamento, entendeu? A noção de distância. Na verdade, o boxe ele é um xadrez jogado com milésimos de segundo.
entendeu? Tem a inteligência do xadrez, só que sendo jogado muito rápido, um pensamento muito rápido. E pro MMA isso aí agrega, né? Porque a luta começa de pé, a luta começa de pé, né? Os dois de pé. Então vai ter que passar por aquela situação ali. Iniciou a luta, vai passar por uma situação de troca de soco e de chute, né? É a base, né? Ou a pessoa sabe jiu-jitsu no chão ou sabe a parte de boxe em cima. Eu acho que hoje não adianta saber nem só um nem só outro. Não, já passou não MMA, né? Se não souber os dois, na base dos dois, ferra. Não tem como. Hoje o esporte já tá muito mais profissional. Não é mais uma disputa entre artes marciais. Por isso que até começou a ter um relacionamento muito bom com boxe, com Muay Thai, porque o pessoal do MMA entendeu que ele precisa dos outros também. Não adianta ele querer competir. Ele é dependente das outras artes marciais. Não existe, por exemplo, uma arte marcial MMA. Existe uma modalidade MMA. Uma arte marcial MMA não existe. Entendeu? Por isso que eu acho complicada essa relação que às vezes as academias vendem aula de MMA. Entendeu? É complicado sim, porque na verdade você está vendendo aulas que tem algumas coisas de boxe, de Muay Thai, mas não é uma aula de MMA. Tem um misto, né? Tem um misto de coisas. Qual é o credencial desse professor nas outras, em todas as artes marciais? Exatamente. Ele é graduado em MMA. Não existe uma federação que te gradua em MMA. Né? Existe uma graduação em cada arte marcial, em cada luta. Agora, um professor graduado em MMA, eu não sei se existe, nunca ouvi falar. Né? Eu acho até que não existe. No meu conceito não deveria existir, porque não é uma ciência exata, é uma mistura de várias, o próprio nome já diz, Mixed Martial Arts, mistura de artes marciais. Então, Wagner, para finalizar esse programa que eu acho que foi incrível, um dos melhores, na minha opinião, se você puder deixar para quem está vendo a entrevista hoje, uma mensagem para quem quer começar o boxe, que está muito tempo ocioso, às vezes está usando droga, bebendo, quer sair dessa vida, o que você acha de interessante de mensagem para eles? Pode até falar para quem não adianta. Primeira coisa, procure um professor que seja federado, que seja formado numa entidade realmente com credibilidade. Tá? Não procure um professor de fundo de quintal, ou então um amigo do professor. Vá para quem realmente tem a formação. Esse é o principal. O professor formado, ele vai ter vários conhecimentos, várias ferramentas para lhe ensinar da melhor maneira possível. Você começando numa escola que tem uma base, você vai ter uma probabilidade de sucesso muito maior que qualquer outro que comece com a base errada. Então, a base certa, o começo, ele é importantíssimo para você ter sucesso, tanto a nível pessoal, quanto a nível de rendimento, se você gostaria de um dia competir. Então procure um professor credenciado. A FECABOX hoje tem um site onde ela lista todos os professores, procure lá fecabox.com.br, professores filiados, a equipe lá, clica em professores filiados, ali vai dar todos os professores, todas as cidades e o telefone e o e-mail desse professor. Vá lá, procure o professor mais perto de vocês, eu garanto que todos que estão no site da FECABOX são qualificados para iniciar alguém que gostaria de entrar dentro da nossa modalidade. Obrigado. É isso aí, galera. Até a próxima. Pode fechar. Grito Marcial.